Bem, continuando aqui o raciocínio de embriologia, claro, fazendo de uma maneira bem mais resumida, mas não deixando de trazer os pontos principais e referências para poder realizar uma pesquisa e um estudo mais profundo no futuro. Bem, os neurônios eles vão começar a, a ter prolongamentos, certo? Ali a partir da quinta semana. E ali você vai ter muitas lâminas basais, vou citar de maneira bem superficial, você vai ter um conjunto de lâminas basais que vão se organizar nesses neurônios que estão se prolongando, certo? E aí você vai ter a membrana limitante interna, você vai ter a membrana limitante externa, que diz respeito a um conjunto de lâminas basais, tá certo? E aí você tem aqui o neuroblasto migrando, o neuroblasto, o qual vamos falar ainda sobre ele, sobre o processo de diferenciação. Já foi falado, mas será reiterado aqui. Bem, você também tem células do mesênquima que estão presentes aí, que são extremamente importantes para todo esse processo da de todo esse processo, de todo esse programa embriológico para a formação aí do tubo neural. Né? Bem, isso está acontecendo e o pericário, por exemplo, ele lança prolongamentos. O que é o pericário? Esse corpo celular do neurônio, ele começa a lançar prolongamentos e eu queria começar focando nessa parte amarelinha que tem uns prolongamentos aqui. Esses prolongamentos do pericário, do corpo celular, e você pode ver que, de certa forma, até numa área externa aos, aos outros neurônios, aos outros corpos celulares, nos remete a algo mais distante do centro. Então, eu estou falando aqui de uma área marginal. E aqui nós estamos falando da camada marginal, certo? Que vai ter uma importância extrema na embriologia do tubo neural. Nós temos também a camada do manto, você pode ver que é um conglomerado de células de neurônio, do corpo celular de neurônio. E você tem também aqui o neuroepitélio, a zona ventricular, que tem aquelas células radiais que vão. É, que elas vão dá origem a neurônios e células da glia, certo? Que fazem parte ali da, desse tubo neural. Inclusive aqui nós temos o canal neural, onde eu estou fazendo referência. Esse canal neural que vai dar origem ao canal central da medula, o sistema ventricular 1, 2 e 3. Isso tudo aqui, né, é o tubo neural que vai formar o encéfalo e a medula espial, tem toda aquela sinalização do WNT. Bem, começa a ocorrer diversas mitoses, afinal, está tendo a formação, né, da coluna, da medula, e acontece dois tipos de mitose, perpendiculares e horizontais. As perpendiculares vão expressar o gênio NAMB e NOTCH1, que vai formar posteriormente, futuramente, tem células aqui ó, do mesênquima. Há quem diga que, ó, que essas células aqui já vão se diferenciar em outra coisa, mas focando aqui, essas células estão realizando mitoses perpendiculares vão expressar os genes NAMB e NOT1 e vão se diferenciar em neuroblastos que vão retornar ao ciclo mitótico. Então, essas mitoses perpendiculares vão fazer com que neuroblastos sejam sintetizados e venham para a membrana limitante externa, tá certo? E aqui ele vai se diferenciar e voltar para esse processo aí do ciclo mitótico, certo? E nós temos também as mitoses horizontais, né, que vão ramificar para de duas formas. As células que estiverem lá próximas à membrana interna, né,
eles vão também produzir esse gene aqui da NAMB, só que em maior quantidade, ó. Eu tenho um NAMB aqui, tenho um NAMB aqui mais um NOT mais um, né, o NOT 1. E aí você vai ter a formação de células da glia. Depois você vai ter células próximas à membrana externa, né, mais receptores NOT 1. Né? E aí o que acontece? Essas células da glia aqui, elas vêm das mitoses horizontais, das células próximas à membrana interna e do excesso de produção aí de NAMB. Não vou dizer excesso, há uma maior produção. E aí você tem células próximas à membrana externa, veja a diferença, que vão expressar mais genes NOT1, que vai formar os neuroblastos, e por fim, com a ativação dos genes de neurogenina 1 e 3 ou 1 e 2, vai formar aí neurônios, tá certo? Simples assim. E aqui em cima você tem um ponto bem interessante, que é a porção do tubo neural caudal ao quarto par de somitos. Nós sabemos que o quarto par de somito ele vai migrar para algumas regiões e de acordo com a concentração da molécula WNT vai formar, né, ou a medula ou o encéfalo. Então, simples assim, mitose perpendiculares, gene NAMB-NOT1, neuroblasto que vai voltar para o ciclo da mitose. Mitoses horizontais, se a célula for próxima à membrana interna, vai ser o NAMB, muito, NUMB. Se for próxima à membrana externa, vai expressar mais NOT1, mais receptores de NOT1, e aí que vai gerar o neuroblasto e com a ativação da neurogenina, mais neurônios. Beleza. Você tem aqui, ó, a camada ependimária, zona ventricular, substância cinzenta e substância branca. Na zona marginal, você pode ver, inclusive, que aquelas células lá do mesênquima estão formando aqui a pia mater, né? Ainda tem a migração dos neuroblastos. Então, você vai ver que a zona do manto vai formar aqui a substância cinzenta, afinal você tem um conglomerado do corpo celular e de organelas, certo? E aqui você tem, na zona marginal, a formação da substância branca. É importante dizer que para a formação dos neurônios, da substância cinzenta, da substância branca, inclusive das células epidimárias, certo? Da zona ventricular, nós vamos focar basicamente nessas três moléculas, WNP, SHH e BMP, que vão corroborar, né, para a diferenciação de maneira bem simplificada aqui. Reitero a importância lá do BMP, por exemplo, ele vai para a placa do teto, certo? E ali ele vai em seguida para a placa alar esquerda e direita, que vão fazer com que se diferencie neuroblastos e futuramente em um neurônio sensitivo. Agora tem o SSH, o SHH, que em maiores concentrações vai gerar o neurônio motor. Mas primeiro ele vai para a placa do assoalho, depois vai para as placas basais e maior concentração neurônio motor, menor concentração neurônio intermediário, que é aqueles neurônios que vão corroborar aí para a associação. Mais uma vez afirmando a importância do SSH, do BMP, certo? E da molécula WNT, os quatro pares de somitos vão migrar. E se a concentração de WNP for baixa, vai formar a parte cranial, se for alta, vai formar a parte basal, e assim segue a vida. Bem, essa imagem aqui serve para
reiterar algumas coisas bem relevantes. Por exemplo, aqui a parte sensitiva eu já sei que é a parte dorsal, né? Já sei que é a parte posterior, parte sensitiva, né? E se tem substância branca na parte sensitiva, com certeza veio lá da zona marginal. Se tem substância branca na parte motora, também veio da zona marginal, independente se foi da placa do assoalho, da placa do teto também, certo? Independente, a substância branca vem da zona marginal, né? E aqui o detalhe que poderia acrescentar é que a substância branca vem da zona marginal da placa alar. Placa alar porque é sensitivo. Agora, se a substância branca é zona marginal, beleza. Mas se é uma região motora, com certeza veio lá da placa do teto, e lá na placa do teto, né, você tem ali a basal, certo? Você tem ali a basal, que foi explicado isso aí no penúltimo, no último vídeo, certo? Dessa sequência. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá. Bem, sobre os neuroblastos que outrora fora falado, vamos reiterar um ponto que foi comentado no início do estudo da neurologia. Bem, aquela célula radial que você já conhece, que é da zona ventricular, né, do neuroepitélio, ela vai se transformar num neuroblasto apolar, em seguida em um bipolar, que vai ficar presente como bipolar na retina, no epitélio olfatório e no ouvido, mas depois de um tempo o dendrito do bipolar vai ter um giro de 180 graus, vai colar no axônio e ele vai emitir um ramo para a periferia e um ramo para a medula. E aí ele vai se transformar no pseudo-unipolar e futuramente no multipolar, certo? Esse é o processo aí de transformação do neuroblasto apolar. E aí você tem aqui o glioblasto, né? Oligodendroblasto, astroblasto, né? Astrócitos, oligodendrócito, protoplasmáticos. Aqui você está, ou seja, está vendo aqui já o gliobasto, né? Que também vem das células radiais. Você pode ver que a célula radial vai diferenciar em neuroblasto, depois em glioblasto, em células epidimárias, certo? Eu até falei rápido demais, agora são 2h43 da manhã. Pensa num cansaço, né? Glioblasto. Então, glioblasto vai dar origem ao oligodendroblasto. Você já deve saber que vai formar o oligodendrócito. O astroblasto, os astrócitos, tanto protoplasmáticos quanto fibrosos, protoplasmáticos da substância cinzenta e o fibroso da substância branca. Células epidimárias, você vai ter as células mesenquimais que vão formar a micróglia. É bem interessante isso aí. E aí você tem uma parte aqui relevante, super importante, que é, né, da formação das meninges, né? A dura mater, aracnoide, pia mater, certo? E é bem simples, você tem um mesênquima aqui, né? Você tem um mesênquima, e esse mesênquima, ele condensa e vai gerar a meninge primitiva. Beleza. Mesênquima condensa e transforma na meninge primitiva. Dessa meninge primitiva vai ter uma mais espessa e uma mais fina. A mais fina se chama leptomeninge, é a mais fina de todas. A mais espessa vai formar a dura mater, já de cara aqui, ó. Dura mater, certo? E então, nesse primeiro momento, essa meninge primitiva já vai te dizer quem vai ser a dura mater. Agora, do outro lado, nós temos essa camada interna que é a leptomeninge, que é a camada mais fina, que vai dar origem à pia mater, óbvio, porque a pia mater
é a camada mais fina, mais delicada, né? Esse é o termo utilizado pelo livro Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. E aí também vai dar origem às trabéculas da aracnoide, certo? Ao espaço subaracnoide, aracnoide ali. Beleza? Então, leptomeninge, pia mater, trabéculos da aracnoide, espaço subaracnoide e a meninge primitiva que vai dar origem à dura mater. Ou seja, na verdade, a meninge que for mais espessa, a camada externa mais espessa, e aí vai formar a dura mater. Né? Agora tem um ponto aqui interessante que é proveniente de células da crista neural. Crista neural seria uma espécie de fígado da embriologia, porque a crista neural ela dá origem a muitas coisas de diversos sistemas diferentes. Bem, quando dá uma olhada aqui em coluna, no crescimento da coluna vertebral, da medula vertebral, em um determinado momento, o crescimento da medula com as vértebras, com o corpo das vértebras, é igual. Né? Eles crescem de maneira simultânea, concomitantemente. Mas a partir do tempo que esse bebê vai crescendo, que o desenvolvimento vai crescendo, você vai ter a formação aí do cone medular, né? O cone medular é nada mais, nada menos do que o final da medula. E acontece que o corpo de vértebras começa a crescer mais do que a medula espinhal. Então, em um determinado momento, você tem aí uma separação do ritmo de crescimento. Enquanto a vértebra cresce mais, a medula não. O tempo vai passando, você tem aí alguns filamentos advindos da dura mater, da pia mater, certo? Alguns ligamentos como o ligamento coxígeo, né? Cauda equina, né? Então você tem o filamento fibroso aí da pia mater, aqui ó, que são os filamentos aí terminais. Lembrando que o corpo de vértebras cresceu mais do que medula espinhal, o cone medular que representa o final, né? Representa o final da medula. Aqui você tem cauda equina, né? Raiz nervosa inferior à extremidade terminal da medula espinhal. Então, se você pegar um filamento, um só, é um filamento terminal. Se pegar vários, são raízes nervosas, ou seja, são a cauda equina. E aí você tem a formação também do saco dural, uma espécie de luva que calça e protege esses nervos. Aqui você tem o fim, ó, do saco dural, muito legal. E aí, né, no adulto você tem uma abertura aí, ó, desses espaços, né, que vão ser muito importantes para a fisiologia, né, normal para uma pessoa em estado de desenvolvimento fisiológico, certo? Beleza, aí você tem a ligação da dura mater, você tem os ligamentos coxígeos. Bem, sobre os dermátomos e miótomos, alguns pontos seriam interessantes falar. Na verdade, 3 pontos. E reiterar uma coisa que eu falei agora há pouco. A partir do 30º dia de desenvolvimento embrionário, claro, começa a crescer no sentido crânio, caudal, certo? Crânio caudal. Você tem a formação dos ramos cinzentos, né? E aí, as colunas de células do intermédio lateral, todos os motoneurônios viscerais, na verdade, divisão simpática, que é do sistema nervoso somático, né? Autônomo simpático, ele vai
crescer, né? Situando aí da T1 até a L2. T1 até L2. Certo? E aí tem os motoneurônios, né? Você também tem ali o parasimpático autônomo, que vai estar presente aí do S2 ao S4. Em relação às intumescências, certo? Por N característico do tamanho dos gânglios do sistema nervoso simpático e parasimpático, vale a pena dizer que o parasimpático é colinérgico, tanto o neurônio pré-ganglionar quanto o pós-ganglionar é colinérgico, ou seja, recebe acetilcolina. Os receptores são os nicotínicos e os muscarínicos metabotrópicos, certo? Aproveitando para fazer uma revisão. Dos nicotínicos você tem dois, o neuronal e o nicotínico muscular. O neuronal excita, né? Faz excitação neuronal e o outro, o NM, faz uma excitação ali na junção neuromuscular. Agora os muscarínicos são 5. Os ímpares excitam, estão ligados à proteína GQ que fazem sinapse de excitação, certo? E os outros, os pares, são 5 no máximo, né? Então os pares são os 2 e 4, né? Eles fazem aí referência a proteína, eles estão ligados à proteína GI, por serem metabotrópicos, tem que estar ligado à proteína G, que está relacionado com a inibição. Agora, é interessante destacar que, embora eles estejam ligados aí com relação a essa inibição, o muscarino de número 1, ele está, ele está relacionado à excitação neuronal. Muscarínico 1, excitação neuronal. Muscarínico 2, diminuição da frequência cardíaca. Muscarino número 3, contração do músculo liso. Então, repito. Número 1, excitação neuronal. Número 2, diminuição da frequência cardíaca. Número 3, contração da musculatura lisa. E o 4 e o 5 estão ligados com modulação dopaminérgica. Agora, eu falei que o parasimpático, os dois neurônios são colinérgicos, então tem a ver com esses receptores que eu falei. Agora, no simpático, você tem um receptor colinérgico, pré-ganglionar, e pós-ganglionar você tem um receptor adrenérgico, que recebe, né, a adrenalina, a noradrenalina, né, a norepinefrina, certo? E os adrenérgicos, para receberem essa essa noradrenalina, eles têm outros receptores, os adrenérgicos. O alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Então, alfa 1 e alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Alfa 1 está ligado à vasoconstrição, está ligado à contração dos esfíncteres, midríase, dilatação na pupila, até alguma relação com ereção, se eu não me engano. O alfa 2 é justamente o contrário, ele diminui a secreção de insulina e está ligado à sedação e analgesia. Né? O alfa 2, interessante isso, é justamente o contrário. O beta 1 ele está relacionado com o aumento da frequência cardíaca e a liberação de renina, certo? O beta 2 ele é do pessoal que tem asma, então ele é broncodilatador, ele é vasodilatador. Ele também relaxa o útero. E o beta 3 ele está relacionado com lipólise, né? E relaxamento da bexiga. Lipólise, queima de gordura ali e relaxamento da bexiga. Interessante, né? Vamos continuar aqui. Tem o sistema nervoso periférico e as cristas neurais, elas estão intimamente ligadas com todas as origens desse, que eu não vou me deter,
muito nisso aqui, mas as cristas neurais, elas praticamente podem vir como resposta da origem de diversos desses componentes que eu estou passando agora. Claro que essa imagem aqui é um exemplo bem interessante, você pode ver que da crista neural, né, basicamente, você tem a formação de diversas células. Da crista neural você tem alguns pares de nervos cranianos, enfim. Você tem muita coisa das cristas neurais. E a formação do sistema nervoso periférico, né? Mais uma vez você está vendo aqui a crista neural, camada epidimária, camada do manto, né? Marginal é branco, manto, substância cinzenta, certo? Cinza. Aí você tem aqui os neuroblastos motores que vão crescer para lidar com as placas motoras, né? E aí o que acontece? Tem a migração dos neuroblastos da crista neural pós-ganglionar simpático. Você tem e é claro, se você percebeu aqui, olha, que atrás você tinha a crista neural. E delas, olha aqui que simplesmente crescimento para a superfície dorsal do corpo, células sensitivas provenientes da crista neural, que vão fazer ter funcionamento. Você tem a migração de neuroblastos da crista neural, que vão seguir aquele processo lá de apolar, bipolar, pseudopolar, multipolar, né? Você tem o crescimento para a superfície lateral e ventral do corpo, somatopleura, esplancnopleura, nome da embriologia, e você tem a formação aí. Por fim, a gente chega num ponto muito importante, que é a espinha bífida oculta, né? A espinha bífida oculta, ela está relacionada aí com problemas, né, de locomoção, né? Principalmente nessa região aqui do sistema nervoso, né? Periférico inferior, sistema nervoso aqui mais inferior, né? E ele é resultado de uma falha no crescimento anormal das metades embrionárias do arco vertebral, né? E da fusão desde no plano mediano. E normalmente eles não apresentam sintomas clínicos, né? E ocorre a formação de um tufo de pelos na região da pele correspondente à anomalia. Observe, aí tem no desenho que os arcos vertebrais não estão fundidos, que seriam esses aqui, certo? Que seriam esses aqui. Tem um exemplinho aqui da criancinha, né? Aí você tem um espaço baracnóide, medula espinhal. E aqui você tem um desenho melhor, né? Sobre o que acontece. No caso, esse aqui tá dentro, né? Mas basicamente é isso que está acontecendo aqui. Tem outra imagem que vai explicar melhor, né? Mas o que acontece? E forma uma espécie de saco, né? Que vai ter meninges lá dentro, vai ter o líquido cerebroespinhal, com essa medula, com raízes nervosas, certo? Você vai ter o espaço aí subaracnoide, você vai ter o gânglio espinal, né? E aqui, ó, essa imagem aqui é bem legal para mostrar, né? Aqui, ó, meningocele, né? Espinha bífida meningocele, que vai ter o líquido aqui, vai ser prejudicial, mas esse daqui, o meningomielocele, ele é o meningomielocele, ele já é um caso avançado, ou melhor, um caso mais grave da espinha bífida, certo? Um caso mais grave da espinha bífida, né? E aí, aqui está dizendo que ocorre quando as pregas não se fundem, a medula da espinha fica uma massa achatada do tecido nervoso, pode ser causado por crescimento excessivo da placa neural, o neuróporo caudal não se fecha no final da quarta semana. E se você lembrar lá, tem o fechamento do neuróporo no 25º dia rostral aqui de cima, e nós temos que ter o fechamento também do caudal. Mas no caso dessas criancinhas aí, desse pessoal que tem esse problema, não ocorreu isso. Mas aí fica a pergunta, né? Por que o neuróporo caudal não fechou? Simples.
né? Lembra que o mesodermo ele libera ácido fólico para inibir BMP? Eu anotei isso aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando esse ácido fólico inibe BMP, né, e ele estimula o noggin, né, e o cordal, você vai ter estimulação também de N-CAM e N-caderinas e a formação da placa neural. Só que aí acaba que essa cauda vai crescer demais, essa placa neural vai crescer demais em razão talvez de um excesso de liberação de ácido fólico, inibir o BMP demais. Então, na terceira semana que ocorre a invaginação, ela não fecha, né? Não fecha porque teve um crescimento excessivo da placa neural, e aí essa criança aí vai ter um problema, né? Infelizmente, muito terrível, muito grave, que vai dificultar aí a locomoção, né, normal dessa ou desse paciente.